meninos, espero que a vossa semana tenha sido fantástica. A semana passada nós ouvimos a história de Neemias e nós vamos continuar com a história de Neemias. E vocês ainda se lembram qual era a profissão de Neemias? Vou-vos dar uma pista. Começa pela letra C. Conseguem pensar em alguma profissão com a letra C? Cabeleireiro? Não. Neemias não era cabeleireiro. Carteiro? Também não. Neemias não era carteiro. Carpinteiro? Não, Neemias não era um carpinteiro. Mas eu vou-vos dar uma pista. Nós vamos olhar para esta imagem aqui, para esta silhueta. E o que é que vos parece? É um copo. Muito bem. Esta imagem é a imagem de um copo. Neemias era copeiro. Era o copeiro do rei. E o que é que vocês acham que um copeiro fazia na altura, sendo uma profissão muito importante? Se ele não lavava copos, ele provava as bebidas antes do rei as beber, que era para ter a certeza que não havia bebidas envenenadas. Por isso era uma profissão de muita responsabilidade e muito importante. E o rei e Neemias tinham uma relação muito especial. O rei gostava muito de Neemias. Houve um dia que ele notou que Neemias estava um bocadinho triste. E então perguntou-lhe o que é que se passava com ele. E ele explicou que o muro de Jerusalém tinha sido destruído. E vocês ainda se lembram da história? Vocês lembram-se que antes do rei ter percebido que ele estava triste, Neemias, quando soube da situação, orou e jejuou e falou com Deus, certo? Então, Neemias disse mesmo a Deus que se fosse da vontade dele, que Deus lhe ia abrir as portas. E assim foi. Deus abriu as portas a Neemias e o rei deu o seu favor a ele. Por isso vamos olhar agora para a segunda imagem. Esta imagem aqui. O que é que vos parece? Um comando? Comando de televisão. Não foi uma ordem que Neemias recebeu de Deus. Esperem só um bocadinho. Deus? Estou assim? Deus? Sim? Chamado. Pois, todos nós temos um chamado. É verdade. Muito obrigada. Pois, era um chamado. E o chamado, Neemias teve o chamado de ir construir o muro de Jerusalém. E quando nós pensamos em chamar alguém, pensamos em quê? Num telefone. Por isso, a segunda imagem é um telefone. Neemias tinha um chamado muito importante. Ele era copeiro, mas ele foi chamado para ser construtor e foi chamado por Deus. Ele, quando falou com o rei deu-lhe duas cartas muito importantes. Uma foi para passar nas fronteiras de Judá e a outra foi para que lhe pudessem fornecer toda a madeira necessária para ele construir as portas da cidade. E assim foi. Neemias foi para construir o muro de Jerusalém. E por isso, vamos agora olhar para a terceira forma, para a terceira silhueta, que é a silhueta da construção do muro. O chamado de Neemias foi para construir o muro. O chamado, muitas vezes, não é fácil. E Neemias também teve as suas dificuldades durante a construção do muro. Ele teve muitos inimigos que queriam destruir aquilo que ele estava a construir, mas todos, o Neemias e os seus amigos, construíram um muro com uma espada na mão e os tijolos na outra. Assim foi. Eles construíram um muro, sempre com dificuldades, mas conseguiram acabá-lo. Por isso, Deus é maravilhoso, Deus é bom e nos garante sempre a vitória. Mesmo apesar de todas as dificuldades, nós temos sempre a nossa vitória. E eles, ao fim de 52 dias, terminaram o muro e puderam celebrar. Por isso, eu agora quero-vos pedir que vocês pensem qual seria o vosso chamado, o chamado que Deus tem para vocês. O que é que vocês se imaginam a fazer no futuro? Muitos de vocês não vão saber, ou vão saber daqui a uns anos, mas se vocês sentirem alguma coisa,
peguem e façam um desenho, junto com os vossos pais, façam um desenho acerca daquilo que vocês acham que é o chamado de Deus na vossa vida. Se não souberem, podem fazer aquilo que vocês acham que vai ser a vossa profissão no futuro. Ou seja, aquilo que vocês se bem a fazer. Neemias foi copeiro, passou para construtor. E tu, o que é que achas que vai ser? Beijinhos a todos, fiquem bem e boa semana.